velhos amigos, né? E a gente enfrentou desafios aqui no Rio. E é sempre bom. Então eu agradeço a Bimex pelo convite. E queria primeiro apresentar para vocês que trabalho é esse. Tá? Esse trabalho que nós começamos a fazer no Grupo de Engenharia no Rio de Janeiro, uma palestra anual, para exatamente ir renovando, né, as ideias, o que surgia de novo, né, dentro dessa metodologia de escavações de túneis em rocha. Não vou mexer com o som, não, porque o pessoal explosivo vai mostrar, então não mexer só com. Tá? É uma apresentação muito simples, está bem ilustrada. Se alguém tiver alguma dúvida durante a apresentação, eu prefiro que levante a mão e, opa, não entendi isso, prefiro, porque deixar para o final e... Tá bom? Então vamos começar. Eu sou engenheiro de Minas formado em Belo Horizonte em 68. Naquela época já tinha crise de emprego para engenharia. E papai era do Banco Central, o empreiteiro adora banqueiro, né? Então eu consegui, com um empreiteiro fortíssimo de Belo Horizonte, fazer estágio nos túneis que ele estava fazendo no ramal Alegria Fábrica, da Vale do Rio Doce. E no túnel urbano de Belo Horizonte também, que estava sendo feito por eles. Quando chegou no final do ano, avisaram que a festa de Natal da empresa ia ser lá na obra. Né? Então, nós todos lá esperando o chefe para tomar uma, né? Ele desceu, chegou e falou: só, tem notícia nova, ganhei os túneis do Rio. Estou precisando de um engenheiro solteiro do olho azul. Eu falei: comigo mesmo. E virei carioca, né? Trabalhando no Brasil inteiro. Então eu tive a oportunidade de trabalhar em muitas obras subterrâneas, muitas, como executor, como projetista, como consultor. Na América do Sul, praticamente toda, na África, né? Negócio assim em torno de 250 quilômetros de túneis. É muita coisa. E eu continuo trabalhando. Então vamos lá. Túneis, metodologias atuais. Você sabia, ó, só para a construção da linha 6 do metrô de São Paulo, serão escavados inicialmente mais de 15 quilômetros de túneis. Para a implantação da linha 4 do metrô Rio, foram escavados 28 quilômetros. Nos últimos 20 anos, foram escavados no Grande Rio mais de 40 quilômetros de túneis. É inacreditável, não? Em outras capitais e cidades do Brasil, tem projetos ferroviários, túneis em execução e em projeto. E eu chamo a atenção nessa hora da minha terra, Belo Horizonte, que é uma cidade que poderia ser melhor servida por metrô. Que uma linha circular que já está projetada há 15 anos não sai de papel. Eu já saí de 2 reuniões brigados lá com os aviões. A hora que vocês quiserem fazer o metrô, vocês me chamam, mas para vir aqui ficar batendo papo. A outra é Curitiba. Continuam vivendo de ônibus para baixo, ônibus para cima, e seriam cidades muito bem servidas pelo metrô. Para a complementação da linha 4, Rio, faltam 14 quilômetros ainda, que nós vamos começar esse ano, se Deus quiser, com a Estação Gávea. E em todo o Brasil tem obras e projetos aí de PCHs, quase todas com obras subterrâneas. Escavações subterrâneas, evolução. Isso aí é um marco. Escavações subterrâneas, a partir da década de 60, com o advento do NATM. É uma proposta do engenheiro austríaco, né? Rapsevski, né? Que simplesmente passou a usar novos conceitos e parâmetros geotécnicos quanto à estabilidade do maciço. O NATM, o Rapsevski, é o seguinte: escava, segura, não deixa o maciço trabalhar. Esse é o segredo. Escava, segura, não sai escavando. Então, com isso, tratamentos ativos promovendo de forma rápida uma maior estabilidade das frentes de escavação. Tá?
Maior produtividade, velocidade e segurança. Agora, atenção para isso aqui. As novas metodologias começaram a ser aplicadas tanto na mineração como em grandes obras. Em princípio, se baseiam na preservação e manutenção da estabilidade dos maciços de escavação. Não adianta você querer inventar. Eu vou fazer o sábado, eu trago a turma aí, vai aplicar contenção. Não é isso. Então, o segredo do NATM é esse aí, é escavar e segurar. E antes disso, conhecer o que você vai escavar. Com o NATM, então, as investigações geológicas preliminares, obrigatórias, né, passaram a ter uma importância ainda maior. O quadro geológico geotécnico identificado antes permite a projeção das metodologias e tratamentos para garantir a estabilidade dos maciços, o dimensionamento prévio de recursos humanos, equipamentos e materiais necessários para a obra. Investigações permitem definir e mensurar preliminarmente a ocorrência de mantos, capeamento, faixas e bolsões de rocha alterada, maciços de rocha sã, intrusões e diques, zonas de falha, descontinuidades com plano de fratura, NA, presença de água subterrânea. Uma coisa muito curiosa aqui em São Paulo, a margem direita do Tietê é rocha pura, é contraforte da Cantareira. Mexeu, deu rocha. E cada vez que você vai entrando, a rocha melhora. Nós vamos ver a classificação dela aqui, da classe 1. Tem rocha que foi escavada lá saindo da pedreira do Morro Grande para futuro acesso, ali vai ser o pátio de manutenção. Não precisa fazer nada no túnel, não. Incrível, liso assim a rocha. Lá em cima da Cantareira, no morro. Incrível isso. Margem esquerda do Tietê. Muito cuidado. Tem tudo que você pensar. Em rocha, bagulho, aterro, tem tudo que você pensar. Olha a diferença. É incrível. O NATM de Rapsevski, então, foi o primeiro que dividiu os maciços em 5 classes de maciço escavar. Classe 1, rocha sã, sem autorizações, coisa e autoportante. Escavou, ela fica quietinha. Classe 2, rocha sã, sem alterações, mas já aparecendo um plano de fraturas ou diaclases. 3, a rocha fraturada começa a ganhar campo, né? Você já tem um maciço mais fraturado. Classe 4, rocha mais fraturada, já com intercalação de alterações. E começa a surgir a famosa água subterrânea, dependendo da posição do seu maciço. E classe 5 é o solo de alteração ou rocha totalmente alterada. Pronto. Classe 6, quando classe 5 tem água, a coisa fica feia. Às vezes você tem que desistir de fazer tudo ali. Não é só o solo, é o solo com a água subterrânea. Então o NATM introduziu a aplicação de tratamentos específicos para cada classe, que já podem ser definidos na fase de projeto. Tratamentos preliminares. Infilagem, nós vamos ver. Infilagem tubular injetada, pregagem da frente de escavação, colunas de CCPH, pré-ground, injeção de consolidação do maciço, consolidação temporária do maciço por congelamento, rebaixamento do NA. Eu chamo a atenção ali do pré-ground. Nós não tínhamos usado isso no Brasil. E um dia chegou a hora de passar debaixo do Pinheiros. Já tinha ocorrido aquele acidente lá da estação, e a gente vinha com o túnel e agora vamos passar debaixo do Pinheiros. Nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que aquele canal do Pinheiros ali, ele foi retificado, ele é o canal de fuga daquela usina da Light, que tem em cima. Então a rocha ali, toda fraturada, não é só pela natureza dela não, é pelas escavações com explosivos que foram feitas anteriormente para abrir o Pinheiros. Por muita sorte, o Dr. Barton estava aqui em São Paulo, casou com uma menina do IPT, e nós fomos na casa dele, eu e o Miele.
Aí ele perguntou: vocês já fizeram um playground? Nunca. Então vocês vão passar debaixo do Tietê com um playground. O que é um playground? É você pegar uma frente, fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6 furos, 12 furos e injetar uma calda de cimento especial. Essa calda flui pelas fraturas e não toca as fraturas. Verga, nós passamos debaixo do Pinheiros a seco, aplicando só concreto projetado. Foi a primeira vez no Brasil que se fez o playground. Primeiro, espetáculo, não tem tratamento. Depois do metrô Barra, debaixo lá do campo de golfe, nós usamos o playground também, fantástico. Mas você vê, são coisas que nascem de uma experiência de obra, né? Tratamentos acompanhando as escavações, olha lá. Chumbador de aço, tirante de aço, cambota metálica, concreto projetado reforçado com fibra. E hoje a gente já está usando fibra plástica, polipropileno. Estamos tirando a fibra de aço. Tem um túnel no Rio, muito movimento da linha amarela, que foi todo revestido com concreto projetado com fibra de aço. Sabe o que aconteceu? O pessoal começava a furar pneu, encostava na parede do túnel, mas cortava a mão. Olha só que coisa incrível. Sabe o que nós tivemos que fazer? 2 metros de altura, dos dois lados, uma argamassa projetada. Para tirar isso, gente machucando que ia trocar um pneu dentro do túnel. Olha só que coisa curiosa. Então fizemos esse revestimento. Hoje, o projetado com fibras, quase todo polipropileno. No Rio, a GeoRio tirou a tela de aço e tirou a palha de aço, né? A fibra de aço. Nós só usamos polipropileno. Agora aí a famosa. Isso está virando moda. Essa é a avenida no Rio de Janeiro que dá acesso ao túnel Catumbi Laranjeiras. Por que não fizeram o diabo do túnel? Eles fizeram aquele corte daquele tamanho. Que todo ano tem que tirar um pedaço dele, fazer tratamento, cai em cima de carro. Nós vamos fazer um preparo de um prédio aqui onde está essa grade. Você precisa de ver o que cai de rocha. Por que não fizeram um túnel? Isso é uma coisa que, agora que eu estou ficando velho, eu estou ganhando guerra com túnel e não corte. Vamos passar mais. Transnordestina, olha aí. Ela vai estar sendo retomada. Esse corte, ele tem 1,2 km. No meio dele, ele tem taludes em arenito, com 40 metros de altura. Nem derma escalar. Olha aqui. E 10 anos, faz um túnel falso de concreto aí, a terra, né? Isso que é uma briga. E vão ter que fazer. Fazendeiro nenhum vai deixar largar corte, olha lá. Essas pedras aqui quase mataram um menino de bicicleta, que estava passando pelo colégio. Aí eu pedi esse corte, está interditado, está aterrado nas 2 bocas. Quer voltar? Olha aqui, ó. Transolímpica no Rio. Aí do lado direito tem um antigo asilo de maluco de Jacarepaguá. O asilo acabou, mas um monte de maluco mora por ali até hoje. Né? Dava um túnel de 60 metros do lado esquerdo e um outro de 35 metros do lado direito. Não, corte. 70 e tantos mil metros com corte com ali do tamanho, olha ali. Lindo, você passa lá, você fala, por quem fez isso aí? É o quadro negro da turma que mora ali para escrever besteira no final de semana e a prefeitura lá. Olha aí, tá aí, ó. Opção corte tudo. Na retomada agora do concerto, na Rio Petrópolis, tem um túnel de 6 quilômetros que tem que ser feito mais 1 quilômetro dele. E na descida tem 2 cortes que foram feitos em 1960 e pouco por caminho. Eu consegui convencer a turma de abandonar os cortes e fazer 2 túneis. Um de 250 metros e um de 150 metros. E abandona essa porcaria aí, enche de terra depois, bota fora do túnel lá dentro e pronto.
No sul também, perto de Florianópolis, onde tem uma concessionária fazendo duplicação, a ideia é a mesma. Ah, Zé, é porque você gosta de fazer túnel? Não, não é. É a praticidade. Hoje você tem metodologias que baixam o custo do túnel e te dão segurança total. Então isso tem sido o dia a dia e a turma está começando a aceitar isso agora. Está começando a aceitar. Projeto: túneis, escavações subterrâneas, horizontais ou subhorizontais, interligando dois pontos de superfície. Pronto, esse é o túnel. Galeria: túneis auxiliares de construção ou interligação. Por exemplo, hoje, mundialmente, não é só aqui no Brasil, o Brasil ocupa túneis muito longos, igual aqueles acidentes que aconteceram no Japão ou na Suíça. A cada 250 metros, seja metroviário, seja rodoviário, você faz uma galeria de ligação das vias. Isso virou uma lei, um procedimento, tá? Galerias interligantes. Você tem um acidente aqui, fecha para o outro lado de lá. Então, todos os túneis modernos do Brasil estão adotando isso. Todos. No projeto do túnel, deve ser observado os seguintes parâmetros. A extensão. Túneis curtos, até 500 metros. Médios, entre 500 e 1.000. Longos, traçados acima de 1.000. Já participei de um de 18.000. Então nós vamos ver o que a gente faz. Seção de escavação, muito reduzido, abaixo de 15. Reduzido, 15 a 25. Seção média, 25 a 50. Grandes seções, acima de 50 metros quadrados. Seção tipo, arco retângulo, túneis viários e auxiliares de construção, maciço de boas condições. Arco retângulo, você tem um arco e tem o pezinho reto embaixo. Você não precisa da rocha para te ajudar a segurar a estabilidade. Arco, composição de arco em 2 ou mais centros, maciço de estabilidade temporária. E grandes seções de ferradura, rocha 1, grandes seções. Ó, tá aí. Agora, a curiosidade desse túnel é que vocês não entendem. Esse túnel tem 200 metros. Ele foi feito para desviar o rio Chapecozinho numa hidrelétrica que a gente estava fazendo. Sabe o que aconteceu? Nunca passou água nesse túnel. Nunca. Deu uma seca em Santa Catarina. Aquelas cidades todas ali em volta ali viviam de carro-pipa. O rio, cadê o rio? O rio sumiu. E deu mais trabalho para fechar ele do que para abrir. E aí tivemos que botar umas comportas especiais para quando o rio enchesse, olha o tamanho do rio. Olha aí, ó, a famosa engenharia de túneis 360, ferrovia do Aço Minas, ó. Tá vendo? Maciços de mistura de tudo, calcário, granito. Então, parte para fazer já, olha só, o projeto geométrico em arco, né? Que já te ajuda, tanto na escavação como na aplicação das proteções e no revestimento. Os túneis ferroviários de linha dupla no Brasil, quase todos os modernos. Olha o Niterói. Quem conhece o ProSub lá em Niterói? Em Niterói, no Rio, 240, 250 metros de seção em rocha. Por quê? As estruturas dos submarinos que estão sendo construídos, elas são construídas fora da área do porto e vêm por esse túnel para fazer a montagem dos submarinos. É o ProSub, que é um financiamento francês, um contrato antigo da Odebrecht, que continua com esse contrato. Agora vamos fabricar o 4º submarino já, e vem aí o submarino atômico. Nós estamos chegando lá também. Vai ser feito aí, e calma aí. Olha o cavalo aí. Esse túnel tinha 1 quilômetro e pouco. Esse 1 quilômetro e pouquinho, nós viemos lá do oeste para dentro do estaleiro, futuro estaleiro, todo em rocha. Vocês vão ver como nós tivemos que fazer o estaleiro para dentro. Em solo, misturado com rocha, misturado com tudo. Túnel do prefeito Eduardo Paz, com ele até hoje. Isso aí
da famosa via expressa que liga o porto, né, do Rio, que tem os túneis, né? Marcelo Alencar, aquele troço todo. A gente queria fazer aí um corte e um mirante espetacular para a Baía de Guanabara e não fazer os túneis. Mas ele cismou que tinha que ser túnel. Por quê? São 8 prédios aí da prefeitura, da cooperativa. Então nós fizemos esses túneis. Imagina como solo, rocha, tudo misturado, tudo. Mas fizemos, tá lá. Aquele túnelzinho no meio passa o VLT. Então a gente abriu ele primeiro e depois com ele nós fomos arqueando e fazendo os 2 laterais. Usando o pequenininho para base de cambota e para fazer 200 metros de tudo nós gastamos 1 ano e meio. Está uma dificuldade. Cobertura, importantíssima. Distância vertical entre o teto do túnel e a superfície do terreno. Isso é importante para a própria estrutura da rocha escavada trabalhar. Nos túneis de rocha, distância entre o teto e o contato solo-rocha. Ninguém leva até lá em cima, só na rocha mesmo. Baixa cobertura, menor do que uma largura ou soleira do túnel. Opa! Baixa cobertura, você já começa com problemas de embocar no túnel. Tá? Média cobertura, entre 1 e 3 vezes. Grande cobertura, maior do que 3. Quanto mais cobertura você tiver, mais estável é a sua estrutura subterrânea que você vai escavar. Traçado. Desenvolvimento em planta ou trecho de túnel a ser projetado. Otimizado em função da menor extensão possível, lógico. Quanto mais curto, mais barato. Né? Busca as maiores coberturas e evita ou minimiza travessias em áreas com possibilidades de problemas geotécnicos. Mas às vezes não é possível. Você tem que enfrentar. Não adianta você tentar. No Rio acontece isso muito. Na Serra das Araras, ali, por exemplo, nós estávamos fazendo um túnel com a Light, tinha 4 travessias de baixa cobertura, que a gente já estava esperando problema. Mas a obra agora está parada. Não chegou lá não. Preparação dos emboques. Olha só, não estou falando de túnel, estou falando da entrada do túnel. Cuidado com isso. Vários problemas no Rio aconteceram nos emboques dos túneis. Nos emboques dos túneis. Condicionante geográfico e topográfico. Geográfico é, você vai ter um emboque dentro da cidade? Às vezes você tem que ter. O que você vai fazer? Condicionantes ambientais. Eu vou ter que desmatar o mundo para colocar um túnel. Vem um problema ambiental em cima de você. Condições geológicas e geomecânicas do maciço. Por isso que essa investigação geológica ela tem que ser no início, logo de cara. Posicionamento correto dos emboques, vocês vão ver aí. Escavações necessárias para a sua implantação, taludes finais, drenagens e tratamentos. Estou projetando os emboques, eu não falei de tudo. Olha aí, você quer um emboque de tudo mal projetado? É lá no Rio. Esse é o túnel da Covanca, da linha amarela. Por que eu não joguei esse túnel um pouquinho para o lado esquerdo? Para abrir esse emboque, nós tivemos um bairro lá em cima, um bairro. Quase 80 casas no condomínio. Inclusive, a Sandra Breia morreu. Tão doente que ela estava, tivemos que remover ela, tirar ela da casa dela. Por que eu não joguei isso tudo para cá? Olha a quantidade de tirante que teve que ser aplicado ali. Sabe o que aconteceu? O túnel veio de lá para cá. Por esse emboque aqui, foi feito 100 metros e acabou. Porque quando o emboque ficou pronto, o túnel ficou pronto lá para cá. Então isso é linha amarela no Rio. Olha a cobertura rochosa ali. Por que eu não vi um túnel mais para cá? Tá vendo? Gastou-se um dinheirão no emboque aí, à toa. Quando eu falo do projeto emboque. Ó, esse é o emboque conhecido como Zé Lúcio. Mexendo em porcaria nenhuma, entrando no túnel. Não tem corte, não tem nada. É na linha amarela também. Entramos com uma galeriazinha piloto, abrimos a galeria lá dentro do túnel, fizemos tudo. Depois viemos para trás e abrimos tudo. Pronto. Ninguém fez um tirinho ali fora. Ó, olha lá. Quando
você não tem solução, aí, ó, o metrô de São Paulo aí tendo que escavar um monte de poço aí, para ter acesso. Não tem jeito. Isso é Praça Mauá no Rio, para fazer os túneis Marcelo Alencar. Um poço e saindo com os túneis e acabou. Para implantar o Marcelo Alencar, vão ser 4 poços. Aqui todas as obras metroviárias que estão projetadas para São Paulo, todas com poço. Não tem jeito. Tem uma estação em Guarulhos que o poço é gigantesco. Ele tem 42 metros de diâmetro, que é o que os projetistas consideram como o máximo para ele não abrir, para não perder estabilidade. 42, 41 de profundidade. Lá embaixo, os 2 túneis de estação. Isso é para começar ano que vem. Aqui na Penha, nossa senhora, dá susto o que queriam fazer. Toda a linha 6 foi feita com escavações desse tipo. E o túnel lá embaixo. Na linha 6 usaram o TBM, né? Para fazer o trecho de túnel. Mas as estações todas seguiram essa sequência. Planejamento de ataque. Conforme os parâmetros geométricos e geológicos do projeto, os túneis podem ser escavados de acordo com o seguinte planejamento. Túnel curto. Frente de escavação só por um bloco. Você não vai gastar para fazer 2 blocos num túnel curto. Túneis médios e longos, com frente de escavação simultânea pelos 2 inbox. Túneis longos, pelos inbox e através das galerias ou poços auxiliares. Esse túnel da hidrelétrica de La Higuera, no Chile, 18 quilômetros. Como é que nós escavamos? Emboque, desemboque, mais 3 janelas intermediárias. 3 janelas intermediárias. Chega no traçado, abre e vão embora. Nós chegamos a fazer 700 metros mês de túnel. Mas não por um emboque só. Pelos 2 e pelas janelas. É muito túnel, mas se você não abrir a janela, acabou. Aqui na Rio Santos vai ter um problema semelhante agora. Vão fazer aí 16 quilômetros de via nova, 12 de túnel, 12 ou 13 de túnel, e o acesso para isso. Ó, janelas. Não tem outro jeito. Escavação plena seção. Túnel de seção reduzida em qualquer classe de maciço leva em seção plena. Seja solo, seja terra. Plena seção. Túneis com seções médias a grandes, ó, 120. Em maciço de classe 1 a 3. Qual é a limitação? Jumbo. Né? Os jumbos hoje, modernos, que estão sendo fabricados, eles te possibilitam abrir túneis ali até 150 metros quadrados, jumbos especiais, você conhecendo o maciço que você vai escalar. Por etapa, túnel com seção média grande em todas as classes de maciço, preferencialmente a molde e rebaixo. E por etapas, é o que a gente chama de side drifts laterais, quando a geologia é o seu adversário principal. Hidrelétrica de Simplício. Nós vamos falar dela daqui a pouco, um caso curioso. O túnel maior, com quase 7 quilômetros, nós vazamos em meia bomba e depois fizemos o rebaixo. Tá aí. Estação de São Conrado do metrô. Isso é um negócio interessantíssimo. Talvez uma das maiores escavações, ou a maior escavação subterrânea do Brasil. Ela tem 700 metros de extensão e seção de 300 metros. Sabe por quê? Não é só para o metrô passar, não. Ela é guarda de trem. Eles usam ela também para deixar trem guardado lá. Por quê? Pode dar uma pane, já tem outro lá para usar. Né? E o mais interessante disso aí, que esse é um dos projetos mais antigos do metrô Rio. E nós não mexemos nem um metro para cá, nem um metro para lá, escavado onde ele tinha que ser escavado. Impressionante essa galeria do lado, galeria do outro, alargamento. Quando o maciço ou a seção é muito grande, o túnel de Petrópolis foi feito assim mesmo em rocha. Olha lá a fase de etapa 1, 2, 3, 4.
Você vai levando a seção plena, mas escavada por etapas. Se o material for muito ruim, não tem jeito, você não vai sair disso. Rocha, é bom você às vezes escavar isso aí, porque senão até o seu dimensionamento, né? Não está gostando de mim, né? Você está com sorte. Olha lá. Plano de fogo. Quando você vai desmontar uma bancada a céu aberto, o que você tem que fazer? Criar a chamada frente livre. O explosivo atuar. Então, aqui, ó, a minha bancada aqui, ó, a frente aqui, ó, ponto, detona para cá. E o túnel, você detona para onde? Aí que é o problema básico do plano de fogo. Está vendo ali no meio? Ó? É o chamado pilão. Aquilo sai nas primeiras detonações da sequência. Aí a sequência, ó, de tempos. Ó. Você vai pelo meio abrindo e vai abrindo um buraco inicial, criando a sua frente livre. Quanto melhor o funcionamento do seu pilão, mais garantia de avanço. Aí está o segredo. Então, é caro. Olha a densidade de furos ali para você abrir isso. E o pilão tem que julgar. Lançar a rocha para fora, começa a vir fazendo, né? Olha aí, ó. Equipamento de perfuração. Fevereiro de 1969, o doutor Zé Lúcio está ali com 25 anos. Olha. O primeiro jumbo montado no Brasil. Primeiro jumbo, um trator velho, Radomag, 2 perfuratrizes pneumáticas. Quando nós acabamos o turno, eu virei para o doutor Braga, que era o dono da empresa, e disse, se eu puder, deixa eu jogar essa porcaria dentro da água. Eu sofri tanto com isso, mas está ali, ó. Uma montagem, 2 perfuratrizes pneumáticas. Começou a revolução. Olha aí, ó. Quando chegamos ao jumbo hidráulico, já o negócio completamente diferente. Esse ainda era um hidráulico antigo. Perfuratrizes hidráulicas, 3 lanças, mas olha só, um jumbo antigo. Tem jumbo desse trabalhando no Brasil ainda. Ninguém está comprando mais jumbo. Tá aí, ó. Eu estou alugando um agora. Ó, eu não quero me alugar. Então, eu tenho os jumbos mais modernos do Brasil. Eu vou te mostrar ele aqui agora. Olha aí. Aí eu estou dizendo. Uma das coisas mais engraçadas que aconteceu conosco. Esse não está na Toniolo. Esse veio para fazer silício. Foi o jumbo mais moderno que chegou no Brasil. E aí, as construtoras trouxeram técnicos da Sandvik para mexer, regular e deixar o jumbo, né? Controle automatizado, hidráulico, espetacular, um desempenho fantástico. 10 dias depois que o jumbo começou a funcionar, problema no jumbo. Chama os finlandeses lá e os suecos também. Vieram os velhos, regularam e ficaram no Brasil. 5 dias depois, eles nos chamaram para a reunião e falaram assim: eu queria que vocês dispensassem os operadores, olha que coisa interessante, e contratassem mulheres para a gente treinar. Que mulher não é de fuçar as coisas, homem é. Os caras estavam mexendo no sistema informatizado. Mexiam. E o operador verde mesmo. Então nós contratamos 6 moças que eram encarregadas, eram técnicas de liberação e treinadas. Você sabe que elas ainda trabalharam comigo na Barra ainda? Eu chegava na obra, porque não precisa fazer nada nesse jogo. Ele se posiciona sozinho, tudo sozinho. Eu levava para elas, querida, aquelas revistas de mulher, para elas ficarem na cabeça do jogo. Pronto, não tem o que fazer. O jogo se posiciona automaticamente. Vocês vão ver aqui uma outra coisa, um outro detalhe. É porrada, meu. Vamos ver o que é isso. Peraí. Observe aqui agora. Está vendo a topografia marcando a frente? 1h30, 2 horas para fazer isso. O jumbo chega, já tem um ponto topográfico no chão, ele posiciona,
O cara coloca o plano de fogo dele, alimenta ele com o plano de fogo já. Ele sozinho, ele escava para cá, sai para lá. A moça que estava lá operando, é só, a cada 8 furos para e tira para trocar o bit, para afinar o bit, ó. Só isso. Então, um ganho de tempo com esse tudo aí, na obra de Niterói, nós batemos um recorde mundial, que o prefeito não quis. Nós chegamos a fazer do túnel rodoviário, dessa seção aí, 350 metros mês. 2 galerias, 350 metros mês. Nós fizemos um acordo com os vizinhos de não fazer barulho. Sabe o que a gente fazia? De noite a gente furava 2 cabeceiras. O João estava dentro, ninguém está ouvindo. Quando era 8 horas da manhã, pegava o pau nas 2, acordava a vizinhança toda. Pronto. Mas é uma diferença. Agora, hoje você não acha. A Tomiolo tem. Não sei onde é que eles estão. Então aí, são esses os mais modernos que chegaram no Brasil. A Queiroz Galvão também tinha na descida da Serra da Tamoios. O resto, ninguém tem. Nem mineração tem juntos assim, tão modernos, né? Com vontade de pular mesmo. Quanto menor for a seção de escavação, maiores as diferenças entre volume teórico e volume real. Você sabe por quê? Para escavar conjunto, você tem que abrir o contorno. Furar abrindo. Se você não controla isso direito, você vai fazer uma super escavação que pode chegar a 30% do volume teórico. Você tem uma seção de 30, essa seção era de 40. Você vai medir, deu 50 metros cúbicos por metro de avanço. É a abertura, né, conjuntos antigos e tal, controlado do olho. E tem outra coisa, olha aqui, ó. Quanto menor for a seção de escavação, maiores serão as diferenças entre volumes teóricos e volumes de escavação. Então você é obrigado a fazer o chamado smooth blasting no contorno. Quem conhece pressionamento, é mais ou menos o que você faz no talude, você faz no contorno. E sai no último tempo de detonação. Isso é obrigatório. Obrigatório. Aí você diminui essa. Olha a buraqueira aí, quer ver? Ó. Viu lá com o smooth blasting bem feito? Olha que é o mesmo túnel. É o mesmo túnel. Olha lá. A diferença, né? É impressionante. Então, antigamente, quando a gente foi fazer o Pepino e o Joá, o DR do Rio não pagava o contorno. Não pagava. Nós resolvemos fazer. Esses túneis ficaram sem revestir de 70 até 2010. Sem revestimento nenhum. Fazer uma batida de choco só e acabou. Naquela época a gente já fazia o smooth blasting, que é obrigatório. Tem que estar em todo projeto. Não adianta correr disso aí. Aquela mesma sessão anterior, isso foi um negócio que nós começamos a fazer e peço aos fabricantes de explosivos que tragam com urgência os detonadores eletrônicos. E para fazer isso direitinho, tem que ser... Observem lá a sequência, ó. Observem lá, olha. Eu vou rodando com os tempos, ó. Vocês vão ver depois no filme. A gente aciona o pilão, ele vai rodando e abrindo para as laterais. É o chamado fura-fura, que nós começamos a introduzir no metrô Barra por causa de passar debaixo daqueles barcos caros, né? Gávea, Rocinha, passar debaixo da Rocinha. É terrível, né? Nós usamos um plano de fogo já fura-fura, que a gente foi desenvolver, mas nós ainda, parece que vamos receber agora, né? Os detonadores eletrônicos. Testamos agora nos túneis de Campo Grande, o resultado fantástico. Não só de fragmentação, vibração e de arranque assim espetacular, de avanço por detonação. E isso com o eletrônico é fácil de fazer. Muito fácil. Equipamentos de carga e transporte. Carregamento tradicional, carregadeira e caminhão. No metrô Barra nós colocamos um lavador na saída do túnel, sabe por quê? Para não fazer recarga.
combinamos com os carreteiros, o caminhão que entrava lá dentro, na portaria, era lavado para andar 60 quilômetros até o Guadalajara. 60 quilômetros. Então o caminhão carregava lá dentro, ó, e saía transportando. Carregadeiras fantásticas, né? Tipo LHD, muito usado em mineração, que nós usamos lá naquela usina de lagueira. E nas minerações eles usam da seguinte forma: carrega e joga no nicho, até 300 metros de distância da cabeceira. Carrega e joga no nicho, não carrega caminhão não. Depois, quando estiver trabalhando na frente, entra o carregadeirazinho e vai carregando o caminhão para levar para fora. Onde? Fizeram isso aí, carregador. É espetacular. No Chile nós usamos, tínhamos 6 carregadeiras dessa. Essa é a última Regloader. Ela carrega, joga o material por trás dela, tem por baixo das pernas dela, tem uma corrente transportadora que carrega o caminhão que está lá atrás. Muito pouco se usou isso aqui no Brasil. Muito pouco. Quase nada. Mas dá um rendimento em seções pequenas também muito grande. Mesmo sistema de reto escavadeira, só que sobre trilho. Né? Isso é muito usado em mineração, tem galerias planas, muito usado. Aqueles vagõezinhos que vocês estão vendo ali, eles têm uma corrente pelo fundo. Ela vai carregando e a corrente vai enchendo o vagão do fundo primeiro. E vem enchendo. Quando ele está cheio, vai embora para botar fora e liga outra vez. Isso é muito usado em mineração. Na Europa tem demais. Aqui, quase ninguém usou. E os famosos, né? Que são usados em mineração subterrânea, caminhões aí de até 60 toneladas de capacidade, né? Carregando lá dentro e subindo rampas. Espetaculares também. Agora, são equipamentos muito caros. Todos eles muito caros. E aí, vem o nosso famoso custo, né? TBM, Tunnel Boring Machine. Olha só. São Paulo hoje tem 3 ou 4 funcionando. 3 ou 4 funcionando. Tá? No Rio tem um parado, Fortaleza tem um, Salvador tem outro. É a escavação moderna em zonas urbanas. Zonas urbanas. Não tem outro jeito. Né? Rotação com alta pressão contra o maciço, né? Cabeça giratória de corte, ó, envolta com um shield de aço. Ele vai escavando e vai deixando em condições de revestir. Os antigos, esse era o modelo. Nós fizemos 3 usinas com esse TBM. Fizemos São Francisco, no Equador, fizemos 2 na República Dominicana. E naquela época você não tinha revestimento com a duela de concreto, não. Passava e vinha com o concreto projetado depois e vinha revestido. Backup do TBM, o que ele carrega atrás dele? O que ele puxa atrás dele? Né? Mas é um senhor equipamento. Agora, escavação com TBM, seção sempre circular, seção piloto, atenção. Você pode fazer a sugestão que eu dei para quem está trabalhando no estudo da nova subida da Imigrantes. Faz um piloto no TBM e depois vem alargando com explosivo atrás. Ó. Você tira o caro do túnel com o TBM, depois você vem alargando. Deixa eu contar esse caso que é engraçado também. Quando a gente foi fazer a linha amarela, um cara da Itália me ligou. Pô, tem um cara aqui que está com ideia genial, já fui para lá. O cara ganhou Roma-Nápoles, 11 túneis curtos. Então ele botou um TBM com 5 metros e foi embora. E atrás ele vinha detonando. Cumprimentamos, já vamos fazer o Covanca? Ganhamos o Covanca. Na hora de assinar o contrato, ele correu do pau. Me deram os 2 túneis pequenininhos para fazer e o grandão foi feito pela Toyota. Comparativo de custo de produção diária. Né?
a fogo, 6 a 8 metros por dia. TBM em rocha, olha lá, 20 a 30 metros por dia. Custo direto, 2 a 3 vezes maior do que o custo com drill e blast. É o custo do TBM. Diferença de custo, olha lá. E olha a importância aqui. Redução ou até a não utilização de explosivo. Redução do prazo de obra. Redução dos tratamentos. Maior preservação das condições do maciço. Porque você não usou explosivo. O maciço fica íntegro, perfeito. Túneis em rocha alterada. Vou só passar aqui para vocês verem. Escavação. Ao final, tudo tem que ser revestido. A diferença é essa. Não aguenta só com projetado, não. Infilagem nos trechos de rocha alterada. Olha lá o cara escavando praticamente manualmente, ainda grampeou o núcleo, para o núcleo não vir. Usamos lá na República Dominicana essa fresa que eles usam para escavar nas minas da África do Sul. Olha o tamanho da fresa. Tratamento com concreto projetado, quando bem aplicado, não tem igual. Não tem igual, isso aí é um negócio que se discutiu muito em São Paulo, mas hoje todo mundo já adota o concreto projetado. As bombas de aplicação, os robôs, né? Sensacional. Aplicam até 20 metros cúbicos de concreto por hora. Escavações com side drift, já lembra? 1, 2, 3 tirando miolo, ó. 4 fazendo rebaixo, ó. Esse foi lá no ProSub. Nós fizemos 1.100 metros em rocha e fizemos 100 metros assim, em solo. Túneis do Rio modernos, túnel do Jacques, duplicação da autoestrada Lagoa Barra. Nós ficamos fazendo o corte a frio aqui, ó, tá vendo? Vamos fazer um emboque. E viemos de lá para cá. Ó, que a gente chamou de projeto de barro, tá vendo a galeriazinha lá? Escavada a frio. Olha o túnel do Jorge, do lado. O que é? 5 minutos. Tá bom. Dá para passar um filmezinho só para turma aqui. Então o que você faz? Olha lá, você abre uma galeriazinha, nós estamos usando em todo o túnel urbano hoje. Ó, olha lá, vai alargando, a gente chama de metodologia João de Barro, tá vendo? Faz a boquinha, entra e vai alargando. O João foi feito assim, a duplicação de fora. E saindo de lá estava frio. Já estava pronto. Agora, quando você tem esse tipo de inimigo aí, você não pensa nunca. Charitas Cafubá. Nós fizemos um túnel de Cafubá para Charitas, sabe por quê? Niterói. Bandido. Eu tive que tirar um engenheiro e 2 encarregados da obra ameaçados de morte. Chegou um menino de moto, aqui ó, vamos matar esses caras, tira daqui da obra. Tá? Então nós fizemos isso. Viemos do Cafubá para cá, abrimos ali, ó, tá vendo? Não incomodamos os bandidos. Viemos de lá para cá e depois foi só marcar. Incrível, né? São Conrado para fazer a estação. Tivemos que fazer a contenção toda do morro, estava tudo caindo. Tudo caindo. Olha aí a estação aí. Tamanho da bicha sendo feita. Tudo no metrô Barra. A igreja da Barra fica aqui, está vendo ali o pessoal ali? Está em frente à igreja. Para não prejudicar a igreja, nós fizemos uma janela. Entramos pela janela. Quando tudo estava com 1 quilômetro, vamos abrir essa boca? Abriu. Primeiro fogo, quebramos as vidraças da janela toda. Pelo deslocamento de água. Primeiro fogo, quebrou tudo. Fiquei amigo do padre lá. Praça Mauá, olha aí onde é que estava aquele bloco, né? Olha lá o túnel, eu tinha que avisar o transatlântico que eu ia detonar lá no túnel da saúde lá. Tá vendo não? Tinha que avisar o transatlântico. Não era só o pessoal em volta não. E o túnel do ProSub, olha a mata toda preservada em volta. Toda preservada. Aí está o nosso
teve ele morando na corneta do Leblon. Aí, e aí a nossa velha protetora, né, Santa Bárbara. Agora eu gostaria de pedir mais 5 minutos só para mostrar os filmes. Aí meu amigo vai botar som na caixa ali agora. Tem umas coisas interessantes. Ó. Podia pagar mais a música. Detonação em poço, ó. Aí a turma de Campinas aí também, ó. Olha aqui, ó. O mais engraçado foi isso aí. Nós resolvemos fazer a Praça Mauá à noite, sabe por quê? Porque não mora ninguém lá. Esse fogo foi o primeiro, eu acho, que nós falamos soltos. A gente esqueceu que era dia dos namorados. As boates em volta. Saíram com a boca de vida para dar parabéns pra gente. Esse foi o Alguém já viu o Rockforce? A rocha explodiu? Vai ver agora. Não. Isso fura-fura. Fura-fura. Quando ele está falando assim. Fire in the hole. Olha lá. Cadê a detonação? Está correndo. Olha lá. Estão tirando os gritadores lá de baixo. Todas fazendo fura-fura com eletrônico. Atenção, aí fabricantes, ó, estão aguardando, pô. Cadê? Estão aguardando. Esse cara está fazendo mais. Tem mais um aqui. Ó, Cazu, alô, seu lá. Fui rodoviário. Transformação. Santos, nós fazendo a frio o alargamento do túnel ferroviário velho, que ligava Santos com São Vicente. Por quê? Favela. Olha o túnel de Niterói, Nascimento. Nós vazamos de repente, o pessoal entrou, está descendo água 5 dias, e aí a água parou. Os sítios em cima, todos ficaram sem água. A água não tinha zona de falha. Acabou a água deles todos, 5 dias.
dias. Nós voltamos atrás, aí fizemos um dia de sessão sempre para passar esse tempo. Mostra isso aí. É uma sensação. No metrô Barra nós tivemos um dia episódio. No aniversário do dia. Nós chegamos na terceira, você se tornou. Vou passar aqui, pessoal. Olha aí, a Santa Bárbara chegando na estação. Nossa, olha a paz. Agora vocês querem que vai condenar a igreja. Olha, a bicha está lá, né? Olha só. Olha o perigo. Olha lá dentro, Maria. Muito obrigado.